Eu acho assim que o fato dele ter chutado a bola de maneira proposital, com a intenção de tocar na bola do jogo, por isso que eu considero que a marcação do Maguelson foi correta. Se o Barreto tivesse virado, ele tivesse tropeçado na bola, não viu a bola, chamasse a atenção do árbitro ali, provavelmente, mesmo com a sequência de um gol, possível gol do Everton, a gente não sabe qual seria o resultado da partida, até poderia ter uma intervenção do VAR. Né? Galera, antes de ir pro vídeo, eu quero falar pra vocês aqui da loja Inside Food Story. Aqui você consegue as melhores camisas aí, a camisa do time do seu coração e pelos melhores preços do mercado. E você pode ver aqui que tem frete grátis pra todo o Brasil. Na hora de fazer a compra aqui, você consegue até mesmo personalizar aqui, ó. Você consegue colocar seu número aí e o seu nome. Você pode colocar aí, ó, qualquer nome aí que você quiser. E também aqui o seu número, ó. E na hora de finalizar o pedido, se você quiser, você pode vir aqui e utilizar o cupom Futebol de Primeira. E ao aplicar o cupom aqui, você vai estar ganhando 5% de descontos. Então, se você quiser a camisa do time do seu coração, pelo melhor preço do mercado, o link tá aqui no comentário fixado. As polêmicas, acho que a maior delas até aqui, PC, a gente vai falar agora do jogo do Flamengo com o Criciúma. Vitória rubro-negra de virada por 2-1, com um gol de pênalti já no final do segundo tempo. Num lance, para mim, inédito. Não me lembro de ter visto nada parecido com o que aconteceu hoje lá em Brasília. Então, jogo apitado pelo Maguelson Barbosa, que apitou em casa. Ele é do Distrito Federal e foi aproveitado nessa escala. O segundo jogo dele na Série A nesse ano, segundo jogo, tinha apitado só na primeira rodada Fluminense e Bragantino e voltou a atuar nesse jogo importante hoje de Flamengo e Criciúma. A gente vai rodar o lance para poder fazer uma análise, né? Porque foi um lance realmente bastante inusitado. Olha só, já tem uma segunda bola dentro da área, foi atirada por parte dos torcedores, e aí ele dá sequência no jogo, tem essa ação do Barreto, chutando essa segunda bola na bola do jogo, né? Essa segunda bola, o que a gente precisa avaliar, acho que tem uma discussão que eu acho que é bastante pertinente a questão se tem interferência ou não, porque há uma mudança assim até de procedimento em relação quando você tem uma segunda bola no campo de jogo. Quando eu comecei a apitar lá atrás, já tem bastante tempo, tinha uma segunda bola no campo de jogo, a gente imediatamente já parava o jogo, tem segunda bola, a bola estava lá do outro lado do campo, a gente já parava o jogo e reiniciava com bola ao chão. Hoje a orientação a segunda bola ela tem que ter um impacto no jogo, ela tem que interferir com um impacto claro no jogo. Tem a ação do Barreto. Eu acho assim que o fato dele ter chutado a bola de maneira proposital, com a intenção de tocar na bola do jogo, por isso que eu considero que a marcação do Maguelson foi correta. Se o Barreto tivesse virado, ele tivesse tropeçado na bola, não viu a bola, chamasse a atenção do árbitro ali, provavelmente, mesmo com a sequência de um gol, possível gol do Everton, a gente não sabe qual seria o resultado da partida, até poderia ter uma intervenção do VAR, né? Se ele entendesse... Essa é a minha pergunta. Se ele entendesse que o Barreto, ele tropeçou na bola, ele se assustou, ele não viu a bola, chamou a atenção, mas a ação do Barreto, quando ele vira, ele se posiciona e ele chuta de maneira proposital, de maneira intencional essa segunda bola que passa a ser um objeto na bola do jogo. E de acordo com a regra, todas as vezes que o jogador arremessa ou chuta um objeto em direção à bola do jogo, em direção ao adversário ou a um membro da equipe de arbitragem, isso é falta de tiro livre direto. E como foi dentro da área, tem que ser marcado um pênalti, né? Se ele arremessa um objeto, por exemplo, na direção de alguém que está lá no banco de reservas, é falta, tiro livre direto, e a falta é cobrada em cima da linha lateral. Então, é assim, usou um objeto e nem precisa acertar o adversário, é jogar um objeto na direção do adversário. Qualquer tipo de objeto em direção ao adversário, a um membro de arbitragem ou em direção à bola, o jogo tem que ser reiniciado com tiro livre direto e como foi dentro da área, tem que ser marcado o pênalti. Acho que tem uma questão do debate, né? Gostaria de ouvir a sua pergunta, em relação à participação do VAR, mas a decisão do Maguelson foi em campo, com convicção e com concentração, e num lance que é tão inusitado e chama a atenção, inclusive ele sempre fala, né, de transferir a responsabilidade para a cabine do VAR, mas ele se mostrou ali bastante concentrado e tomando a decisão. Tem uma proximidade da bola, que eu acho que gera debate, sim, a proximidade dessa segunda bola. Agora, o Barreto
Barreto, ele foi impedido de disputar a jogada por essa segunda bola, ou ele chutou de maneira intencional esse objeto na bola do O próprio Ele mesmo Barreto tirou, já admitiu, né? O ele próprio mesmo Barreto tirou essa já possibilidade. admitiu que ele tocou ele na quis bola. chamar a atenção dela. Foi exatamente essa era a minha dúvida, porque assim, ele falou que quando ele viu a bola, ele quis chamar a atenção do árbitro, por isso jogou a bola na direção do lance, né? Ele falou assim, que tá na cabeça E aí dele, no momento que tem duas bolas, tem que parar o jogo. E ele admitiu não conhecer a regra e Não por isso conhecer. tocou a bola de maneira proposital, infringiu a regra do jogo, o tiro livre direto foi marcado. Mas E o se ele pênalti não a favor do toca na Flamengo. bola, se a bola continua ali, o VAR poderia... E é gol do Flamengo porque o Cebolinha continua no lance e faz gol. O VAR pode analisar esse lance e falar, tinha duas bolas, essa bola que estava no lance em que atrapalha o Barreto de correr para o lance, ou enfim, a defesa do Criciúma, e ele poderia anular o gol. Isso, a gente sempre pensando aqui de como a jogada ia se desenvolver, mas se essa segunda bola tivesse um impacto muito claro, o Barreto se assustasse com ela, tropeçou na bola, parou, chamou a atenção do árbitro, e você entender que essa bola impactou na ação dele, impedindo ela tava de no caminho disputar onde ele a tava bola, correndo, né? tinha proximidade, concordo. Mas foi o que o PC falou, se ele tropeça, se ele toca a bola pra fora, provavelmente o jogo seria sido A gente interrompido. teria uma outra interpretação, e se saísse o gol, como está ali, como eles falam no app, né, na fase de ataque ali, poderia sim ter uma participação do VAR. Mas a ação dele, olha só, ele é muito clara, ele se posiciona, olha como ele não é que ele tropeça na bola, ele se posiciona e intencionalmente, tem né? um movimento ali muito concreto ali de chutar a bola, né, que passa a ser um objeto para atingir a bola do jogo, e aí, de acordo com a regra, tem que ser marcado falta, tiro livre direto, como foi dentro da área, é pênalti. Ainda tem um outro lance nesse jogo, reclamação do Criciúma, um pisão do Gabigol no jogador adversário, né? É isso. Teve primeiro uma disputa do Cebolinha com o Matheus, com o Felipe Matheus, bem na linha lateral. Só chamar a atenção que o jogo já está parado e o Gabriel ele tem uma certa distância dos jogadores. Olha só, tem a disputa, o jogo já está parado, tem a falta. O Gabriel tem uma certa distância. Acho que assim, ele poderia ter tomado cuidado, poderia ter evitado, mas eu não vejo essa ação dele, que ele encosta ali e tira o pé, não vejo como uma agressão, como um pisão a ponto do VAR recomendar uma revisão para poder expulsar. Porque ele chega, poderia ter evitado, certamente, pela distância que ele se encontrava, mas ele chega, tem um mínimo contato, já tira o pé, não tem pisão, não tem agressão. Então, na minha avaliação, não é um lance revisável com participação do árbitro de vídeo. PC Oliveira, obrigada pela participação com a gente no Troca de Paz. Hoje todo mundo certamente em casa falou, cadê o PC para explicar a gente esse lance? E o PC está explicado, então, o lance que aconteceu lá em Brasília. Obrigada, então, PC Oliveira, pelas orientações em relação à arbitragem, mas mostrando também o que aconteceu, já que estamos falando desse jogo lá em Brasília, os melhores momentos de Flamengo 2, Criciúma 1. A gente tem, Coutinho, um Flamengo que teve muita dificuldade até a segunda metade, digamos, do segundo tempo, para chegar com perigo ao gol do Criciúma, né? Basicamente no primeiro pênalti, onde saiu o primeiro gol, e depois nesse polêmico, mas segundo pênalti a favor do rubro-negro. Né? Pois é, Camila, acho que o Flamengo teve muitos problemas para conseguir dar ritmo no jogo, né? Era uma equipe que você até conseguia enxergar ali os movimentos em campo, né? Não era uma equipe desorganizada, mas diante de um time que marca muito bem como o Criciúma, que tem compactação e muito agressivo nesse combate, agressivo no bom sentido, né? No sentido de roubar a bola, tentar forçar o adversário a jogar para trás, o Flamengo, no meu modo de ver, não teve a intensidade necessária nesses movimentos para conseguir superar esse cenário. Sofre esse gol logo no início, um gol que é nítido ali de concentração na hora da cobrança da falta. O Ayrton Lucas está caminhando dentro da área ainda está se posicionando no setor em que deveria defender, e aí vem a cobrança de falta, ele demora a reagir, Davi Luiz demora a reagir, Pedro demora a reagir. E aí vem o segundo tempo, o Flamengo começa com as mesmas dificuldades, mas o Tite começa a mexer no time. E para mim, uma mexida é fundamental, que é a entrada do Vinha. O Vinha entra muito bem pelo lado esquerdo. Eu já falei sobre isso outras vezes aqui no Sport TV. O Flamengo muitas vezes tem um lateral esquerdo atacando por dentro, né? O Everton quase sempre bem aberto e o lateral tentando atacar um espaço ali entre o lateral direito e o zagueiro adversário pela direita.
E o Vinha tem esse timing muito aprimorado, mais até do que o Ayrton Lucas, que até melhorou nesse sentido recentemente. E o Flamengo começou a produzir mais, começou a ter mais volume de jogo, né? O lance do pênalti desperdiçado pelo Pedro, que a gente viu um pouquinho antes ali, já é nesse sentido. E aí essa jogada do gol de empate começa exatamente dessa forma. O Vinha recebe do Gerson, conduz a bola por esse setor, acha o Arrascaeta, e aí tem a genialidade do uruguaio. E o Pedro também, né? O movimento que ele faz é muito inteligente na jogada, engana o zagueiro e bate de chapa para abrir o placar. O Flamengo passa a ter mais volume de jogo e, assim, não vou dizer que merece a virada, até porque o Criciúma não fez um jogo ruim. Mas eu acho que o que fica nítido no segundo tempo é, assim como no jogo contra o Corinthians, o Criciúma fez uma boa partida, teve uma boa atuação. Mas a partir do momento que começa a mexer no time, começa a faltar qualidade, né? O time não consegue ter a mesma competitividade inicial e o Flamengo acabou se aproveitando disso nesse lance que a gente viu aí o PC explicando tão bem. O Coutinho falou da genialidade ali do Arrascaeta, que até então não fazia uma grande partida, né? Ele e o De La Cruz não conseguiam ser determinantes, mas tem essa qualidade que numa bola podem decidir uma partida, né, Rê? É isso, e o Arrascaeta, até antes mesmo da Copa América, ele já vinha oscilando, fazia algumas boas partidas, outras aí ficava meio sumido. O grande cara, né, do time do Flamengo antes da Copa América era o De La Cruz, por conta da consistência dele nas atuações. Mas acho até natural nesse retorno desses jogadores que tiveram, né, um mês extenuante também, numa competição com seleção, que também teve bastante exigência física e etc. Eu acho que é até natural que esse encaixe leve um tempinho para retornar. E o Flamengo deu mostras disso. O primeiro tempo foi muito ruim do Flamengo, né? Se o segundo tempo o Flamengo cresceu muito e talvez, como o Coutinho falou, construiu ali os gols, o Criciúma mereceu um resultado melhor pelo primeiro tempo. Então, assim, acho que a reação foi importante, o Arrascaeta foi decisivo e esse lance final aí é uma grande loucura, minha amiga, que a gente vai guardar daqui 10 anos, a gente vai estar contando. Lembra aquele histórico lance hoje em Brasília? Vitória do Flamengo, então, 2-1 sobre o Criciúma.